Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Sejam todos bem-vindos a este canal em nome do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz, muito alegre de poder, mais uma vez, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, poder nesse dia estar transmitindo a palavra de Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os nossos amados irmãos e amigos que têm cooperado comigo neste trabalho, que se inscreveram neste canal, que têm compartilhado com seus amigos, familiares, parentes, e tem sido uma bênção que, através da cooperação de todos vocês, este trabalho, este canal, tem levado a palavra de Deus para muitas vidas e tem sido uma bênção. No Brasil, aqui no Japão e até na África, em Moçambique, nós temos irmãos que estão nos apoiando e acompanhando esse trabalho. Então tem sido a participação de vocês de grande relevância para este trabalho. Eu quero aqui, então, agradecer a todos e fazer um convite a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveram neste canal. Se inscrevam neste canal, é de graça. E você fazendo isso vai estar fazendo parte desta grande equipe neste trabalho da divulgação da poderosa palavra de Deus. E assim juntos nós estamos trabalhando no reino de Deus, né? Na obra de Deus, levando a preciosa e poderosa palavra de Deus para muitas pessoas. Então eu quero contar com o seu apoio e compartilhe com seus amigos, familiares, parentes. E não esqueçam, ao assistirem os vídeos, não esqueçam de dar o like, o joinha, porque fazendo isso, o YouTube vai indicar os vídeos para muitas pessoas e assim nós divulgamos a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, hoje eu quero trazer aqui, fazer um estudo da palavra de Deus. Um tema assim, muito difícil, a qual as pessoas hoje, são raros os pregadores, os ministros do Senhor que falam sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas nós temos que saber de uma coisa, que o próprio Jesus disse que o meu povo peca ou erra por não examinar as Escrituras, ou seja, por não ter conhecimento da palavra de Deus, né? E então nós temos que passar esses ensinamentos, e não importa se algumas pessoas não vão aceitar. E o intuito nosso aqui, o propósito, é levar ao conhecimento das pessoas à luz da palavra de Deus, para que todos tenham conhecimento da palavra de Deus, para que não venham a se perder, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, é imutável, infalível e inerrante. Então ela nos ensina o caminho certo. Mas nós temos que aprender que existem os dois lados, existem dois caminhos, né? E existem dois lugares
aonde se destinará a nossa vida quando nós partirmos dessa vida. Então nós temos que aprender tudo isso. Então eu quero aqui nesse dia, o tema é sobre céu e inferno. É um tema bem complicado, mas nós vamos aqui, em pouco tempo, vamos esclarecer algumas questões para que todos sejam abençoados. Amém? Então eu quero tomar como base aqui a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Esta passagem, meus queridos, nós vamos meditar nela mais para frente. Aqui nós vamos ver o destino de duas pessoas, de duas vidas diferentes. Então, de duas classes de pessoas diferentes. E nós vamos ver o destino final de cada uma delas. Mas eu quero aqui, primeiramente, mostrar e provar, né? Porque nós temos que ter respaldo bíblico para nós afirmarmos alguma coisa. Nós temos que ter o respaldo bíblico, tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, em Mateus, vamos ver aqui em Mateus capítulo 4. Eu quero provar para você que o diabo, ou Satanás, ou o inimigo da nossa alma, ele existe, é real. Então, para isso, nós temos que confirmar na palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, a palavra de Deus diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nesta passagem, meus queridos, aqui foi quando Jesus retirou-se para o deserto para ter um particular com Deus. Porque Jesus aqui, ele mesmo sendo Deus, né, 100% homem, 100% Deus, aqui ele estava representando o lado humano. Então Jesus aqui, ele deixou esse exemplo para nós, que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, este particular com Deus, nos consagrando a Deus, né? Jesus então foi jejuar e ali consagrando a sua vida a Deus. Estava lá no deserto por 40 dias. E então quem apareceu para Jesus para o tentar? O diabo. Nós vimos aqui em vários versículos falando: diabo, Satanás, o nosso inimigo. Ele conhecendo Jesus, porque o diabo, meus queridos, outrora era um anjo de luz, mas pela sua ganância ou arrogância, pela sua ambição, desobedecendo a Deus, ele que era uma criatura de Deus, foi criado por Deus, era um anjo de luz. Mas quando ele quis tomar o trono de Deus e se colocar no lugar de Deus, então Deus o expulsou lá do céu. Aí tornou-se em Satanás, o diabo. Aqui nós vemos então que ele, o diabo, ele conhece as Escrituras, logicamente. Ele vivia com Deus. Então ele conhecia Jesus. Ele foi tentar Jesus para tentando tirar Jesus da graça, para que ele conseguisse seduzir a Jesus ou iludir a Jesus. Mas Jesus aqui então foi com a palavra. Jesus não o deixou que ele conseguisse lubridiá-lo, enganá-lo, mas Jesus foi com a palavra. Então o diabo teve que se retirar. Então aqui, meus queridos, aqui está provado que o diabo existe. De anjo de luz, pela sua rebeldia e desobediência, ele foi transformado em Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma. Amém? Agora eu quero mostrar aqui, em Mateus capítulo 10, vamos lá para Mateus capítulo 10, e nós vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra de Deus diz:
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui, meus queridos, aqui nós estamos vendo na palavra de Deus a existência do inferno. Esta palavra inferno tem várias interpretações na parte literal da palavra, onde nós vamos ver em hebraico, em grego, vários significados. Guiena, Hades, Sheol e Lago de Fogo. Mas o que importa para nós é sabermos que, ao partirmos dessa vida, existirão ou existem dois lugares para onde iremos para ficarmos eternamente. Então existe uma doutrina falsa, algumas denominações ou seitas ou religiões, né, como queiro entender, que pregam somente um caminho ou um destino. Mas, biblicamente, baseado na palavra de Deus, que é verdadeira, nós aprendemos que não existe apenas um lugar, que não existe apenas um caminho, que não existe apenas um destino. Quando o homem, o ser humano, parte dessa vida. Então nós temos que entender e conhecer esses dois lados, esses dois caminhos e esses dois destinos. Aqui nós vemos então a existência do inferno. Está bem clara a palavra de Deus aqui. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui é o próprio Senhor falando para nós. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora, eu quero que você preste bem atenção. Mateus capítulo 7, vamos voltar lá para Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O título desta passagem diz: os dois caminhos. A palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meus queridos, se existisse somente um caminho, se existisse somente um lugar onde, após a nossa morte, ou após a nossa partida dessa terra, desta vida, onde nós fôssemos o destino final, Jesus não ia dizer aqui para nós, nesta passagem, sobre os dois caminhos. Mas aqui está muito claro, à luz da palavra de Deus, que existem dois caminhos. Se existem dois caminhos, porque existem dois destinos.
dois lugares para onde esses dois caminhos podem nos levar. Aqui Jesus estava se referindo ao caminho da porta estreita, que é o caminho estreito. Este caminho é o caminho que nos conduz para a salvação, para o céu. E é o caminho da porta larga, a porta larga que conduz para o caminho largo. Este caminho largo é o caminho que leva para a perdição, para a condenação, para esse lado, para este lugar, aonde nós lemos aqui na palavra de Deus, o inferno, o lugar de tormento, o lugar de sofrimento eterno, aonde nós não almejamos nem para nós e nem para ninguém. Porque a própria palavra de Deus diz, Deus falando, que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas alcancem a salvação. Aqui nós vemos então a existência do céu e a existência do inferno, a existência de Deus e a existência do diabo, o nosso inimigo. Mas quem irá para esse lugar? Aí nós vamos lá em Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, quem são esses que irão para este lugar de tormento, de sofrimento eterno? São esses que a palavra de Deus aqui nos ensina, que não conhece a Deus, que desobedecem ao Evangelho, que não deram crédito à palavra de Deus, que não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram o convite que Deus, convidando ao pecador para que se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e trazendo ao conhecimento a sua palavra, mas mesmo assim rejeitaram, não deram crédito à palavra de Deus, à voz do Senhor, não deram crédito aos seus profetas, os enviados de Deus, que transmitiram a verdadeira palavra de Deus. Então, a esses que escolheram ou optaram por entrar por esta porta larga e caminhar nesse caminho largo, são os que vão para este lugar de tormento, de sofrimento eterno, a qual não é o nosso desejo que ninguém vá para esse lugar. Mas, infelizmente, meus queridos, muitos irão, por desobedecerem a Deus, por rejeitarem a palavra de Deus,
por não quererem receber a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, a verdadeira palavra que edifica, que restaura, que salva. Não deram crédito àquilo que Jesus falou. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por Ele, por Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. Então, aqui nessa passagem, João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus aqui ensinando o caminho, o único e verdadeiro caminho, que vai conduzir ao pecador, ao homem, para a salvação. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a escolhermos este caminho. Ele dá o livre-arbítrio. Só que nós, pecadores, humanos, falhos, nós temos que ter esse cuidado. Ao ouvirmos a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ao aprendermos com o Senhor, concernente à palavra de Deus, nós temos que receber esta palavra, viver esta palavra, crer na palavra de Deus, para nós não nos perdermos, para nós alcançarmos a nossa salvação, para nós irmos para este lugar, não para este lugar de tormento, mas para o lugar onde Jesus preparou para nós. Quando Jesus disse lá no Evangelho de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui estava se referindo ao céu, ao lugar de descanso eterno para aqueles que aceitaram o Evangelho, para aqueles que ouviram a palavra de Deus, para aqueles que receberam a palavra de Deus, obedeceram, creram no Senhor Jesus, creram na palavra de Deus. Então, o destino final para esses é o céu, o lugar de descanso eterno, o lugar onde não vai haver mais sofrimento. Então, por isso que Deus aqui, deixando bem claro para nós, que aqueles que obedecerem, que aqueles que escolherem esse caminho, que é Jesus, que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6, vão ter esse destino. O céu, o seio de Abraão, onde nós vamos descansar eternamente com o Senhor. Amém? Então aqui, meus queridos, então o que eu faço para entrar no céu, para alcançar a salvação? Vamos ver lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículos 9 ao 13.
Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 13. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque em um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus queridos, é necessário que nós crermos no Senhor Jesus, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e aceitarmos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Aí seremos salvos. Invocar o nome do Senhor, crer no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus veio a este mundo um dia e deu a sua vida, mas ressuscitou ao terceiro dia, está lá no céu, junto com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso Criador, nosso Senhor, e que Ele virá novamente para nos buscar. Então a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos ensina que se nós fizermos isso, seremos salvos. Estaremos livres deste lugar de tormento, que é o inferno. Então nós vamos ver aqui, porque nós vamos estar encerrando esse estudo, vamos meditar aqui então, nesta passagem que foi a referência dessa mensagem nesse dia, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Então nós vimos aqui, meus queridos, que o destino de duas pessoas, um era rico e outro era o Lázaro, um mendigo. Porém, esse mendigo, que teve toda a sua vida de pobreza, infelizmente, de sofrimento, mas ele não abriu mão da sua fé no Senhor Jesus, da sua fé em Deus, e teve a sua vida nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra de Deus e servindo a Deus. O rico, por outro lado, teve toda a sua vida regalada, abastada. Porém, chegou o dia da partida dessas duas pessoas. Então nós vemos aqui a diferença. A Bíblia diz que o rico foi para a sepultura, mas Lázaro, o mendigo, que era o servo de Deus, os anjos vieram buscá-lo e levaram diretamente para o seio de Abraão. Quando fala aqui sobre o seio de Abraão, está se referindo a Deus, está se referindo ao céu, ao paraíso. E ao chegarem lá, um para o lugar de tormento e outro para o paraíso. Este que era rico aqui na terra, lá no lugar de tormento, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, nas mãos de Deus. E ele lá naquele sofrimento, lugar de tormento, de sofrimento. Então ele pede para que Abraão fale para Lázaro, molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha boca, porque ele estava lá em tormento. Então, meus queridos, nós temos que
que prestar bem atenção nesta passagem e aprendermos que, para nós, o que importa não é esta vida material, esta vida terrena, mas nós temos que levar a sério a nossa vida espiritual, porque no final nós vamos ter um descanso eterno se nós formos fiéis a Deus, se aqui nós o servirmos de coração, se aqui nós fomos fiéis a Ele até o fim. Um dia nós aceitamos Ele como nosso Salvador e nós o servimos aqui, nesta vida. Então o destino final daqueles que foram fiéis a Deus, daqueles que ouviram a palavra de Deus e levaram a sério a sua vida espiritual aqui na terra, quando partirem, como aconteceu com Lázaro, vão descansar no seio de Abraão. Amém? Eu espero que esta palavra aqui nesse dia possa ter ensinado a todos que nós temos esses dois caminhos, esses dois destinos. Porém, o Senhor aqui nos ensinou qual é o caminho que nós temos que seguir, qual é a porta que nós temos que procurar para entrarmos por ela, e qual é o destino que nós devemos escolher. Aqui, à luz da palavra de Deus, o Senhor nos ensinou o caminho a Jesus. A porta é a porta estreita, porque o caminho é estreito, mas esse caminho estreito vai nos levar para o céu, para a salvação, porque estaremos caminhando com Jesus. Meus queridos, eu vou encerrar fazendo uma oração por todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal, pelas suas famílias, seus lares, também pelos enfermos. E nesta oração eu quero convidar você que estava afastado dos caminhos do Senhor, volte para a presença do Senhor. Nesta oração, peça a Ele que perdoe seus pecados, seus erros, e que Ele o aceite de volta. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, que ouviu esta palavra nesse dia, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, tome esta decisão nesse dia. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa caminhar por esse caminho que é Jesus, para você ter esse destino final, no lugar de descanso, no seio de Abraão, na presença do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos estar orando, e você ore com toda a fé, que hoje é o dia da sua bênção, da sua vitória. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome para todo sempre. Pai querido, Pai amado, quero agradecer a ti, Senhor meu Deus, por esta oportunidade nesse dia, de estarmos aqui na tua presença, transmitindo a tua poderosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que muito fará em nossas vidas, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Senhor, eu oro neste momento e peço a ti, meu Pai, abençoe cada um dos nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal. Abençoe as suas famílias, seus lares. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai querido, eu oro também por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, acamados. Meu Deus amado, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda enfermidade e todo mal na vida dos teus filhos, Senhor. Dá vitória para teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe, Senhor, meu Deus, o teu servo, a tua serva, que ao ouvirem a tua palavra nesse dia, reconciliaram contigo, Senhor. Receba-os de volta. Derrama a tua graça sobre a vida deles. Dai graça, força para eles vencerem todas as dificuldades e permanecerem firmes na tua presença, Senhor. Abençoe, Pai querido, esse nosso amigo, essa nossa amiga aqui nesse dia.
aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai querido, escreva o nome deles no livro da vida. Perdoa os seus pecados e dai graça, força a eles para caminharem na tua presença e vencerem todas as dificuldades, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse dia e a todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal. E eu quero também, mais uma vez, fazer esse convite a você que ainda não se inscreveu nesse canal. Inscreva-se nesse canal, é de graça, para nos ajudar, para que este canal venha a crescer e assim nós continuamos divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? E não se esqueçam de dar o seu like, o seu joinha, quando assistir esses vídeos, para que assim o YouTube indique esses vídeos para mais pessoas e juntos nós estaremos divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre todos vocês, que o Senhor os abençoe e vos guarde. Um grande abraço do pastor Hélio Chibato.